Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, certamente tantas pessoas vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos com essa Santa Missa, começando as cerimônias da Semana Santa, chamada Santa ou Semana Maior, onde a igreja, pela liturgia, vai atualizar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós somos convidados pela igreja a não relembrarmos isso, mas a celebrarmos. A celebração, ela é superior a uma mera lembrança. Com a liturgia, Jesus não morre de novo, os acontecimentos não se repetem, mas eles se atualizam no tempo e no espaço. É como se nós estivéssemos hoje presenciando a entrada de Jesus em Jerusalém. Queremos, nesta Santa Missa, fazer esse percurso entre esses dois temas que se misturam numa cerimônia só. Na parte inicial da missa, nós temos alegria, a entrada triunfal de Jesus, procissão na rua, ramos, cânticos alegres. Hora que nós entramos na liturgia da palavra, se anuncia a paixão. Por isso que se diz domingo de ramos e da paixão do Senhor. E a igreja, como mestra e como sábia, ela não deixa este evangelho só para a sexta-feira. Na mesma missa, ela vai nos lembrar por que Jesus entrou na Terra Santa. Aquela festa inicial não era uma festa interior, era apenas gestos exteriores, era apenas seguindo a cabeça de outros, como foi também na sexta-feira. Jesus, ele entra em Jerusalém não para reinar, como Pilatos, como Herodes, mas para morrer. O seu reinado será diferente, a sua coroa será de espinhos, o seu manto de púrpura e sangue, o seu trono a cruz. Será zombado, ridicularizado, blasfemado, mas ele leva até o fim, até o cabo, a sua missão redentora. Nós teremos esta semana várias reflexões, várias pregações que vão nos conduzindo ao ápice, que é a grande vigília pascal do sábado, que vem em seguida das cerimônias festivas do domingo pascal. Quero reservar um estudo mais apurado do texto na missa da noite. Nesta missa da manhã, este ano, eu preparei algo um pouco diferente, que não fala apenas do significado da entrada de Jesus lá, mas do significado desta entrada para nós hoje, porque senão fica apenas no gesto de acompanhar os figurantes, com os raminhos nas mãos, acaba-se a missa, volta-se à vida normal. Isso não pode acontecer. Não sei se os senhores já tiveram a curiosidade de ler o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém até o fim, de prolongar a leitura na sua escritura. O final é simplesmente trágico, é trágico, porque a leitura vai dizer que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou empavorosa, ramos, tapetes, gritos, multidão. Tá bom, faz parte, mas como que acabou isso? Jesus, ele entra em Jerusalém, na visão de alguns, como um grande político, para derrubar Pilatos e libertar Jerusalém do Império Romano. E não é isso que acontece, ele não vem num grande cavalo, ele vem numa jumentinha, para se cumprir uma profecia que se dizia que o Messias viria na jumenta. Estenderam ramos, colocaram um tapete. Depois que acabou tudo isso, cada um voltou para a sua casa, cada um voltou para a sua vida. E nosso Senhor, ele que entrou em Jerusalém para ser acolhido, ele entra para ser acolhido. Qual é o final do evangelho? No fim do dia, Jesus sai de Jerusalém
e ele vai para Betânia, a casa dos seus amigos, Maria, Marta e Lázaro. O que eu entendo com o final deste evangelho? De que toda aquela festa não era do coração, era apenas para cumprir ali o auê da turba. Não houve uma casa sequer para receber nosso Senhor. E aqui se repete, Jesus, quando estava em Belém, não houve hospedaria para ele, nem para Nossa Senhora e São José. Ele entra agora em Jerusalém, não houve uma casa que o recebesse, e ele teve então que ir para a casa dos seus amigos, e ele vai passar lá à noite, conversando, ceando, interagindo com amigos, Maria, Marta e Lázaro. Nós precisamos, meus irmãos, como Jesus, ter casas de amigos, não de conhecidos, não de multidão. A multidão, ela muda de lado com muita facilidade. Infeliz daquele que vive por causa de multidão. Infeliz daquele que vive para agradar a todos. Ele termina desagradado e não agrada a ninguém. Aquela multidão que com os ramos vão gritar: Hosana, bendito que vem, é que vão trocá-lo por Barrabás dentro de poucos dias. Não houve uma casa para acolhê-lo, não houve conversão quem continuasse, não houve quem permanecesse. São textos, meus irmãos, difíceis, trágicos, porque nos revelam a superficialidade dos relacionamentos humanos, a superficialidade de muitos quando a questão é fé. Muda-se com muita facilidade. No domingo hosana, na sexta crucificam. No domingo missa, na sexta já é balada, já é pecado, etc. Troca-se com muita facilidade, abandona-se com muita facilidade. Esses ramos que os senhores estiveram nas mãos, os que ficam na igreja, serão amarrados e guardados. Ano que vem, na quarta-feira de cinzas, eles serão queimados, peneirados, e é esta cinza desses ramos que vamos passar na nossa fronte, lembrando um chamado à conversão. Por que os fiéis trazem os ramos e por que vocês vão levá-los para casa? Para os antigos, pessoal mais de comunidade rural, eles guardavam os raminhos, eles iam secar. Quando tinha uma grande tempestade, eles colocavam fogo no raminho. Aquela fumacinha era para acalmar a tempestade. Tá bom, isso é religiosidade popular, é a fé do povo mais simples. Mas por que nós levamos os ramos? A igreja assim nos ensina que nós devemos levar o ramo para casa e colocá-lo num local de destaque, ou no pé de uma cruz, ou no canto de uma parede, e você verá durante esta semana o que vai acontecer com o ramo. Ele vai perdendo a cor, ele vai perdendo esta vida aparente, e ele vai secando, ele vai murchando, daqui a pouco ele vai para o lixo. E São Crisóstomo diz para a igreja: olhai para este ramo que seca, é tua vida, se não te converteres, ó infiel. É um grande chamado à conversão, porque a nossa vida é esse raminho. A gente nasce verdinho, forte, cheio de vida. Vai chegar um dia que nós secaremos e que nós voltaremos a ser pó. Este ramo que nós balançamos nas procissões não é apenas um ramo, é a nossa vida, é a sua vida, é a sua história que está dizendo para o Senhor: contigo vida, sem a tua presença morte. Jesus já falou sobre isso, né? Um ramo que não fica fixado nele, seca, morre e é queimado. Esta, meus irmãos, esta é a vida do ímpio. Este ramo que vai secar é o caminho daquele que não tem fé, que aproveita no auge da juventude, que aproveita os prazeres e ilusões do mundo, mas que a pessoa não vê que a cada dia é um dia a mais de vida. Glória a Deus por isso. Mas é um dia a menos de vida. Um dia a mais vivido é um dia a menos para se viver. Aí vai dizer Santo Agostinho
Não se vive para a morte, se vive para a vida. Nós não vivemos para morrer, nós vivemos para viver. É isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. É neste contexto que nós iniciamos a nossa semana maior, olhando para o Cristo que entra, assumindo a verdade do Cristo que vem, mas assumindo a nossa verdade, a nossa contingência. Ele necessário, nós contingentes, podemos ou não, podemos ou não. Jesus, ele entra em Jerusalém e é aclamado com Hosana. Hosana é uma exultação para quando os reis vitoriosos voltavam das guerras. Todo rei que ia para uma batalha e ele vencia a guerra, ele era recebido com Hosana. Era uma exaltação de vitória, uma exaltação de glória. Agora, o Hosana tem a ver com uma outra palavra, ou com uma outra situação, que é o Getsemane, que Jesus vai para o Getsemane. E o que tinha no Getsemane? Oliveiras, azeitona. E o que significa a palavra Getsemane? Significa máquina de triturar azeitona, de amassar azeitona, para sair o óleo que é a primícia. Quando Jesus vai para Getsemane, ele vai como esse fruto do Pai que será amassado, triturado, para escorrer, não o óleo da oliva, mas o sangue do madeiro. É por isso que a traição é no Getsemane, é por isso que a angústia é no Getsemane, é por isso que é no Getsemane que ele começa a suar sangue. É na primeira colheita da azeitona que ela já começa a soltar o óleo mais puro. Então tudo envolve a paixão, tudo envolve a dor, tudo envolve a traição. A pergunta é, meus irmãos, se aquele povo gritou Hosana no domingo e crucifica-o na sexta, quem mudou? Jesus ou os corações? Quem foi que mudou? Porque Jesus que entrou não é Jesus que permaneceu. O Jesus que chegou no domingo não é o Jesus que estava durante a semana. Pelo contrário, nós veremos que o que mudou não foi nosso Senhor, foi o coração. O coração das pessoas mudaram. Folha de bananeira, para onde a turma toca, para onde a turma vai. É o famoso todo mundo, né? Mas todo mundo faz. Mas todo mundo fala. Mas todo mundo vai. Continua no todo mundo. Você vê onde você vai parar. Porque aquele todo mundo que estava no Hosana no domingo é o todo mundo que estava no crucifica-o na sexta. Todo mundo, vírgula, porque Maria permaneceu, São João permaneceu, Madalena permaneceu, a esposa de Maria de Cleofas, só para saber que vocês estão sintonizados. Permaneceram. Nós permanecemos. Tem gente, hoje em dia não existe mais, graças a Deus, mas eu lembro-me quando criança, lá em Itaúna, meu avô, seu Bismarck, barbeiro, comprava na quinta-feira santa uns traques, umas bombinhas. Para quê? Para a gente ir na sexta-feira da paixão de manhã, lá na Praça da Matriz, doar as bombinhas para encher o Judas. Não sei se vocês conhecem a tradição mineira. Era um Judas feito de palha, cheio de bomba. Aí chamava malhar o Judas, ó. Aí como quem devia ser malhado era você, então a gente malha o Judas que, né? Então de manhã preparava o Judas. Meio-dia enforcava o Judas. Aí o Judas ficava pendurado numa árvore lá na praça. 3 horas era a ação litúrgica da morte de Jesus. Aí o pessoal ia para a igreja. Terminado a ação litúrgica, eles amarravam Judas numa carroça e saíam puxando Judas pela cidade. Tinha isso em Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Itaúna, não sei o que, Divinópolis. E depois batia no Judas, e maiava o Judas.
hora que estava no fim do dia, o que eles faziam? Queimavam Judas. A meninada gostava. Aí punha fogo no Judas, ele estava cheio de bomba, ele aquele auê. E as pessoas voltavam para casa aliviadas, porque o traidor recebeu o que merecia. A igreja foi tirando isso, porque nós colocávamos no Judas a culpa que é nossa. Porque Judas foi apenas uma peça escolhida misteriosamente, também pela permissão de Deus, para que o mistério da redenção acontecesse. Mas o que levou Jesus à cruz não foi a traição de Judas, foi o meu e o seu pecado, foi a minha e a sua iniquidade. É isso que condenou Cristo. E o Judas era como se fosse uma cartaz. Vamos colocar nele o nosso pecado, vamos malhar ele, porque ele que é o safado, ele que é o pecador, ele traiu nosso Senhor. Aí a igreja disse: vamos parar de malhar o Judas, e se você quer malhar alguém, peça as pessoas para malharem você. Aí, meu filho, a tradição desapareceu. Você não vê em lugar nenhum mais a malhação de Judas, porque as pessoas entenderam que não é Judas, somos nós, que não é a traição dele, é a nossa, que não é o pecado dele, é o nosso. É por isso que não foi Jesus quem mudou, foram as pessoas. Porque se Marta, Maria e Lázaro eram amigos e permaneceram amigos, Judas era amigo, mas não permaneceu amigo. Tanto que Judas não foi amigo de Jesus, mas Jesus, com aquela classe, disse para Judas que ele não era amigo de Jesus, mas que Jesus sempre foi amigo dele. Quando Judas vem beijá-lo, o que Jesus diz? Amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Quer dizer, você não foi meu amigo, mas eu sempre fui seu amigo. Você não tem nada de reclamar da minha amizade. Agora eu tenho umas observações da sua, mas Jesus o chama de amigo. E aqui para nós, né, meus irmãos, falemos as coisas para as pessoas entenderem. Não existe traição entre colegas, não existe traição entre conhecidos. A traição só acontece onde existe amor, onde existe confiança, onde existe amizade. Por isso que Raniero Cantalamessa, belíssimamente, vai dizer que ser amigo é ser vulnerável, ser amigo é ser fraco, porque os seus amigos vão conhecer as suas fraquezas, os seus amigos vão conhecer a sua intimidade. E nada mais fácil para destruir alguém do que um bom amigo. Quem traiu Jesus não foi um desconhecido, foi um amigo, amigo escolhido por ele, que teve os pés lavados por ele, que estava à mesa com ele, que o conhecia pelo nome. É aí que acontece o perigo da traição. Aqui, meus irmãos, eu gostaria rapidamente de levantar o problema e de conceder-lhes também a solução. Hoje, no contexto de hoje, no ano que estamos, na vida que cada um de nós temos na nossa rotina, o que nos impede de recebermos hoje Jesus na nossa vida? Porque a gente refletir só 2000 anos atrás, fica lá. Nós temos que trazer para hoje. Jesus está entrando hoje, Jesus está querendo uma casa hoje, Jesus procura amigos hoje. E quais são os motivos que impedem de Jesus entrar na nossa vida? Entre tantos, eu resumi em 5, para não ficar uma coisa longa, 5 apenas. Atenção, primeiro motivo, cuidado com isso: expectativas erradas sobre quem é Jesus. Nós vivemos uma época, meus irmãos, complicadíssima para a fé cristã, para nós que somos católicos. Nem todo aquele que crê em Jesus bíblico, o Jesus da igreja. Tem muito Jesus estranho por aí, tem muito Jesus criado pela pérfida mente humana.
Tem muito Jesus sendo espalhado que não é o Cristo da Escritura. E se você tem expectativa errada de Jesus, para você sair do hosana para o crucifixo, pouco custa. O povo esperava o Messias, esperava. Tanto é que ramos, tapete, festa. Mas qual o Messias que eles esperavam? Político. Era o Messias para resolver questões políticas. O Império Romano seria excluído, o povo israelita seria livre, o judeu. Jesus se sentaria na cadeira de Pilatos e governaria com justiça. Tanto é que este papo não era papo de fofoqueiro, não era papo de esquina, estava entre os 12. E a mãe de 2, eles não tendo coragem, ela perguntou a Jesus: Senhor, permita que os meus filhos sentam-se ao teu lado quando estiverem na glória, um à tua direita e um à tua esquerda. Lembram disso? Não é a glória do céu, é a glória de Jerusalém. E Jesus fala: peraí, mas esses lugares não competem a mim, competem ao meu Pai, dá-los a quem está reservado. Ela falava da glória humana, Jesus falava da glória divina. Aí Jesus vai perguntar assim: tá bom, eles querem sentar, mas eles podem beber do cálice que eu vou beber? A mulher conhecia qual cálice? O cálice da glória. Porque nos banquetes reais, não sei se você já viu em filme, o único cálice que tem alça é o cálice do rei. Tem 2 alças grandes de ouro, porque fica na frente do rei. E os 2 convidados da direita e da esquerda tomam deste cálice, por isso que ele tem alça. Então o servo põe o vinho, o rei aponta para a direita, a pessoa pega e toma e coloca no meio. Tomam-se do cálice do rei, é a maior honra que tem, sentar à direita e à esquerda. Aí Jesus pergunta: eles podem tomar do cálice que eu vou beber? A mulher entendeu que era esse. Sabe de nada, né, inocente? Ela entendeu esse. Qual era o cálice? Qual era o cálice? O que o anjo vai trazer no Getsêmani. Está lá o anjo com o cálice da amargura. O que Jesus vai dizer? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É o cálice da paixão, da dor, do fel. E a mãe, achando que era glória, claro que eles podem beber. Aí Jesus diz: beber eles vão beber. Agora você vai estar do meu lado, é outra história. E os 2 beberam, porque tirando João, que morreu de velhice, todos os outros 11 morreram derramando o sangue, tomaram do cálice. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado quando você tem expectativa errada de Jesus. Eu sei que não é fácil não tê-las, mas quem mexe com psicologia, etc., e atende pessoas doentes na alma, geralmente eles trabalham que a pessoa não tenha tanta expectativa. Toda pessoa ansiosa, preocupada, ela tem muita expectativa. Não, você vai viajar, não tem expectativa. Fique aberto ao que você vai encontrar. Se alegre com o que lá está te esperando. A expectativa geralmente atrapalha, porque nós temos uma expectativa muito alta, né? Ah, padre, estou tão triste, porque comecei a namorar. Eu tinha expectativa tão alta, não deu em nada. Ah, padre, estou triste, o que aconteceu? Comecei a trabalhar em tua empresa, mas eu tenho uma expectativa tão alta de crescer financeiramente, não aconteceu nada disso. Ah, padre, eu mudei de cidade, mudei de país, não, minha expectativa era mas estou numa frustração. Expectativas erradas, né? Cuidado para que você não tenha sobre Jesus Cristo expectativas erradas. Segundo, coração inconstante. Um coração inconstante, ele louva no domingo e nega na sexta. Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Repita alto: fé de emoção
Fé de emoção não sustenta a cruz. não sustenta a cruz. Cuidado, meus irmãos. Se a sua fé for de emoção, você vai negar a cruz. E tem gente que me diz: ah, padre, eu fui à missa e não senti nada. Porque você estava anestesiada, não sentiu nada? Não, eu vi lá pessoa chorando, pessoa caindo, outros, e eu não senti nada. Falei, não tem problema. Fé não é sentir, fé é saber. Uma fé de emoção não sustenta cruz. Quando vier o sofrimento, quando vier a dor, a pessoa abandona Jesus. Eu conheço assim de gente, que já esteve onde você está aí, rezando, comungando. Aconteceu na casa, na família ou na vida dela uma tristeza, ela se revolta contra Deus e não põe o pé na igreja mais. Coração inconstante. Terceiro, medo de perder algo. Os líderes rejeitaram Jesus porque eles vão falar em João 11:48: se o deixarmos assim, todos crerão nele e nós perderemos. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vai exigir abandono de pecados e mudança de hábito. Abandono de pecado, mudança de hábito. Ah, não, então eu não vou recebê-lo, porque eu não sei o que ele vai pedir para mim, eu não sei o que eu tenho que abandonar, eu não sei o que eu tenho que mudar. Este medo também nos afasta de uma experiência íntima com Jesus. Quarto, cuidado com isso: influência da multidão. É o famoso todo mundo. Marcos 15:11. A multidão instigava e gritava: crucifica-o. Não dá tempo de eu explicar tudo aqui para os senhores, que é muita coisa. Mas quando você estuda a Bíblia, e você vai estudar a paixão de nosso Senhor, o sinédrio, que era o poder religioso, porque Pilatos tinha um poder político, eles não podiam, o sinédrio, condenar Jesus à morte. Eles podiam flagelá-lo, prenderam, mas a morte só o Império Romano podia condenar. Por isso que eles vão levá-lo a Pilatos. E Pilatos vai dizer: mas vocês trouxeram ele para mim por quê? Eu sou judeu? Resolvam vocês aí. Aí eles vão dizer: mas nós não podemos condenar ninguém à morte. Aí Pilatos pergunta: mas que mal ele fez para que eu possa condená-lo à morte? Ah, ele se fez rei dos judeus. Eu não sou judeu. Não, mas ele foi contra César. Eles tentaram de todo modo crucificar o Senhor. E o que o sinédrio fez? Pegou a panelinha, sempre teve, viu? Não é de hoje não, sempre teve. Pegou a panelinha e falou com eles assim: olha, vocês vão lá para o pretório e fica um de cá, um de lá, 2 lá atrás, 3 de cá e 3 de cá. Quando Pilatos apresentar o bandido, eles não sabiam quem era, Pilatos que pega o pior de todos, né? Quando ele apresentar o bandido e eles perguntarem: quem vocês querem que faça com Barrabás? Vocês vão começar a gritar: solta, liberta, solta. E quando eles perguntarem de Jesus, eles começam a gritar: crucificam. Olha a influência da multidão. Claro que os amigos de Jesus gritavam: solta, solta. Quem viu a Paixão de Cristo de Mel Gibson, você viu isso? João chorando: solta, Maria, solta. Mas a multidão, por influência dos outros, crucificam. Cuidado com a multidão, porque o ser humano gosta do efeito manada. Isso é uma teoria muito interessante. Na hora do perigo, entra na manada. Tem um estudo que diz o seguinte, só para vocês entenderem o que eles fizeram com Jesus. O que precisa para que as pessoas acreditem que existe um tigre no shopping? O que precisa para as pessoas fugirem de pânico? 3 pessoas que gritem que tem um tigre no shopping. Eles fizeram esse teste em vários shoppings dos Estados Unidos. Com câmeras, passava uma pessoa gritando: um tigre, um tigre. Todo mundo fazia assim, e riam. Passava o segundo: tigre, tigre. O pessoal já ficava assim, Passava o terceiro: olha o tigre, gente. Todo mundo correndo para dentro das lojas, fechando porta. Só precisou de 3 pessoas. Isso se chama efeito manada.
Eles condenaram Jesus porque eles sabiam, o ser humano segue grupo, o ser humano segue tendência, o ser humano segue maioria. Eu não estou entrando aqui em política, mas eu estou contando uma questão política, uma coisa que no meu ponto de vista não acrescenta nada nas eleições brasileiras. Divulgação de pesquisa. A pesquisa interessa unicamente ao candidato, não interessa a ninguém. Por que eles ficam divulgando pesquisa? Ó, esse aqui tem primeiro, ó, esse aqui tem primeiro. Porque o povo entra no efeito manada. Ah, eu vou perder meu voto? Eu vou votar naquele que está último, sendo que eu gosto? Não, eu vou votar no que vai ganhar, porque eu não vou perder meu voto. Política no Brasil está velho diz há anos, ó, porque eles sabem, o ser humano segue a turba. Segue, então começou, eles seguiram a multidão. No ano que nós estamos, você quer ser cristão de verdade? Você quer ser católico de verdade? Primeira coisa que você vai precisar, ir contra a maioria. Não seguir multidão. Não ficar aplaudindo ideologia, programas de audiência, mentalidade mundana. Nós precisamos ser os poucos, mas que permanecem contrário à onda. Não vá na onda, esteja com o Senhor. Quem não tem convicção, vive na opinião dos outros. Procure conhecer o nosso Senhor. Procure conhecer a doutrina católica. Procure se aprofundar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que quando os dias difíceis vierem, somente quem tiver convicção estarão no caminho da conversão, porque a maioria se dispersarão como ovelhas sem pastor. E por último, o quinto motivo que Jesus não entra na vida das pessoas é falta de intimidade com Ele. Uma coisa é eu falar assim, eu conheço fulano de tal. Você conhece? Conheço. Ele trabalha ali no supermercado da 1º de junho. Ah, tá bom. Mas ele mora onde? Eu não sei não. Ele gosta de quê? Não sei não. Mas ele é filho de quem? Não tem ideia. Meu filho, não, eu conheço, que toda vez que eu vou lá, ele embarra minha compra. Não, quer dizer, você não conhece, você viu. Você vê a pessoa lá. Mas conhecer é intimidade. Conhecer é você participar do coração da pessoa e ela participar do teu coração. Quem realmente conhece Jesus não o abandona. Vamos repetir? Quem realmente conhece Jesus não o abandona. Quem não reza não persevera. Quem não conhece abandona. Precisamos intensificar a nossa vida de oração. Precisamos encher o nosso coração com uma fé firme e não emocional. Uma fé firme. Aceitar nosso Senhor não como eu gostaria que Ele fosse, mas como Ele é. Aceitar o Jesus real e não o Jesus mental, criado pela nossa mente louca, desvairada. Assumir a realidade da revelação de nosso Senhor, permanecer com Cristo na cruz. Repita isso. Permanecer com Cristo na cruz. Não basta estar com Jesus no domingo de Ramos, é preciso estar com Ele também na sexta da paixão e perseverar até o domingo pascal. Este é o itinerário que nós estamos iniciando hoje. Precisamos intensificar a nossa vida de oração e intimidade, que comece com 5 minutos. 5 minutos de Deus, todo dia, 5 minutos de Deus. Aí você daqui a pouco está com o 10, está com 15, está com meia hora. Fico tão feliz quando eu vou abençoar certas casas, eles me dizem, padre, aqui é o cantinho da oração. Fico feliz, o cantinho da oração. Certas casas me falam, padre, aqui é o barzinho. É o barzinho, não é o barzinho? Barzinho, tá bom. Cadê o cantinho da oração? A gente não pensou nisso não, a gente vai ver se tem aí um lugarzinho para a gente fazer um cantinho. Falou, olha meu filho, então vamos fazer o seguinte, o dia que tiver o cantinho de oração, vocês me chamam, porque o barzinho precedeu a prece, né? O vinho precedeu o milagre, se é que você me entende.
Preocupa-se com coisas daqui, mas não se ocupam-se com coisas de lá. Precisamos rezar mais. E por último, não seguir a multidão, mas a verdade. Nós vivemos uma época difícil, falei sobre isso nos últimos podcasts que eu estive lá, e foi uma questão até muito, que intrigou muito ao Carioca e o Bola, né? Depois no off eles conversavam comigo lá. Pá, de tudo que o senhor falou, a coisa mais interessante foi a briga conceitual. Nós vivemos hoje uma briga conceitual. Não vale a verdade, mas o conceito. E mudando-se o conceito, os senhores hão de concordar que não se muda a realidade. Isso aqui é granito, mármore, granito, né? Eu posso, a parte falou, não, isso aqui vocês estão discriminando ele, não pode falar mais que ele não quer. Ele quer que fale que a partir de hoje ele é de madeira. Então tá bom, não vamos contrariar, as pessoas não podem ser contrariadas. Então, todo mundo a partir de hoje, isso aqui é madeira, tá bom. Todo mundo vai falar que é madeira, se falar o contrário, aí tem uma fobia, né, no coração das pessoas. Mas a minha pergunta é, todos podem dizer que é madeira, pode dar certificado, pode fazer festa. O conceito mudou a essência e a verdade? Não muda, meus irmãos. Jesus, ele não é um conceito, ele é uma pessoa. E o que as pessoas querem fazer? Mudar o conceito de nosso Senhor. Na cabecinha oca desse povo, muda-se o conceito, muda-se a realidade. Estamos na onda dos Therions, não é? Teve um rapaz que disse para a mãe que é um coati. Ele comprou roupinha de coati, o rabinho de coati, e fica andando dentro do quarto, igual um coatizinho. Coitada dessa família, né? E a mãe, para não contrariar, para não arrumar problema, deixa o coati na vida dele lá. Só que todo mundo está olhando, e o que as pessoas veem? Um jovem que não está bem e que quer imitar um coati, mas para não contrariar, porque ele se autodenomina coati, então a partir de hoje você é um coati. Mudou-se o conceito dele, ele não é mais um menininho, ele é um coati. Mas a pergunta que fica é essa que eles não tocam: o conceito mudado muda a realidade? Não, meus irmãos, é o mundo que nós estamos, briga-se por conceito. Veja as brigas da internet, as fobias que estão na internet, essa sociedade doida. Eles brigam não pela realidade, eles brigam pelo conceito. Na cabeça deles, o conceito equivale à realidade. E na filosofia nunca foi. Na obra criadora de Deus, nunca foi. Tanto que Deus, ele ia criando a criação, ele ia dizendo, isso é isso, isso é aquilo. A definição não vem do ser humano, a definição vem de Deus. E o ser humano hoje falou, não, Deus não apita nada, quem define sou eu. É Raul Seixas da Mais Vivo, que é a palavra de nosso Senhor Jesus, né? Pessoas que são metamorfose ambulante. Cada dia, não, o meu conceito é esse. Meu filho, o seu conceito nunca mudou a realidade. Nunca mudou, não muda e não mudará. Mas a sociedade que gosta, então eles aceitam como se mudasse. Cuidado com multidão. Quero encerrar esta nossa primeira pregação da Semana Santa com um texto que estará num livro que eu lanço este ano pela Loyola, editora Loyola, que eu faço uma reflexão sobre a paixão de Cristo e a nossa, as dores dele e as nossas. Uma coisa que as pessoas vão gostar: as 7 palavras de Jesus na cruz e as 7 palavras para Jesus na cruz. Ele falou 7 vezes e nós temos 7 pessoas falando para ele 7 coisas. Vou fazer um livro bem bonito. E eu achei esse texto que lá está e quero encerrar compartilhando com os senhores, que tem a ver com tudo aquilo que eu estou aqui falando e dá uma boa margem para celebrarmos a Semana Maior. Jesus entra em Jerusalém e a cidade se agita. Ramos são erguidos,
mantos estendidos pelo caminho, vozes se levantam em coro, hosana ao filho de Davi. É dia de festa, é dia de aplauso, é um dia em que muitas pessoas o reconhecem com os lábios, mas poucos o reconhecem no coração. Ele passa pelas ruas, olha os rostos, escuta os gritos, recebe as honras, mas ao cair da tarde, quando o barulho silencia e a multidão se dispersa, não há portas abertas, não há mesas preparadas, não há lugar onde repousa a cabeça. A cidade que o aclamou não o acolheu. E então Jesus parte, sai da cidade dos aplausos e caminha em direção a Betânia, a cidade da amizade. Não ande atrás de aplausos, ande atrás de amigos. Ali em Betânia não há multidão, não há grito, não há espetáculo, não há ramo, nem colcha, mas há amor. Na casa de Marta, Maria e Lázaro há um coração que acolhe, um silêncio que escuta, há intimidade que permanece. Jerusalém oferece festa, Betânia oferece lar. E talvez seja assim hoje. O mundo aplaude por um instante, celebra quando convém, ergue ramos enquanto tudo vai bem. Mas quando chega a noite, quando o sacrifício se aproxima, quando o amor exige entrega, muitos se fecham, poucos acolhem. Hoje, Jesus continua passando, continua entrando nas Jerusaléns do nosso tempo, nas agendas cheias, nos corações distraídos, nas vidas superficiais. Muitos ainda dizem hosana, mas não abrem a porta. Por isso, ele continua procurando Betânias, casas simples, corações disponíveis, almas que não querem apenas aplaudir, mas querem permanecer. Que hoje, Senhor, a nossa casa não seja só rua de passagem, nem palco de aplausos vazios. Que a minha casa, que a sua casa, seja casa Betânia, lugar onde tu descansas, lugar onde és amado, lugar onde permaneces. Porque o mundo pode até te celebrar, mas somente nós que aqui estamos, viemos para te acolher. O mundo pode até te celebrar, mas só nós que aqui estamos, queremos te acolher. Que tenhamos, meus irmãos, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, a Mãe das Dores, uma boa, uma fecunda e uma semana realmente santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou apresentar para vocês, vem cá, o meu afilhadinho, aí mata o coração do Dinho, aí o Dinho não aguenta. Primeira vez que ele está sendo coroinha aqui com o Dinho, ele é lá de Itaúna, é coroinha na comunidade dele, e falou: mas eu quero ajudar uma missa com o meu Dinho. Falei: então você vai ajudar lá no sábado. Não era no sábado que você ia ajudar? Por que você não ajudou? Porque eu estava de caganeira. Não era isso? Era isso mesmo, tá certo, que as pessoas ficam... Ele não pôde ajudar na primeira. Eu falei: não tem... Criança, né, gente? Eu falei: não tem problema, você vai ajudar então no domingo de
ramos. Aí ele veio hoje, ó, ajudou o Dinho, carregou o raminho dele, ajudou no altar. O Dinho ficou muito feliz, viu? Você pode ajudar o Dinho outras vezes também. E outra coisa importante, ó, você de casa e você que está aqui. Gente, o mundo que nós estamos não está fácil para as crianças, viu? O ataque cada dia mais velado, cada dia mais esperto. Nada melhor colocar os seus filhos desde pequenininho nas coisas da igreja. Olha, tão pequenininho já está servindo o altar. Daqui a pouco a Maria está ajudando também. Coloque o seu filho para as coisas de Deus. Na idade certa, leva para a catequese, ensina a rezar, conta a historinha bíblica, porque a Bíblia diz: ensina o teu filho de pequeno a andar nos caminhos do Senhor, e quando crescer não se desviará dele. Quantas famílias hoje choram, sofrem e penam com filhos adolescentes, que nessa idade faltou Deus, nessa idade faltou santidade, nessa idade faltou oração. Então, se o seu filho é pequenino, Deus tem algo para ele na igreja também. Aqui nós temos a Acolhida Kids, as criancinhas ajudam na coleta, ajudam nas coisinhas que tem na igreja. Então, se você puder, põe a sua criança na igreja, vai ser um bem muito grande para ela. Ela vai crescer debaixo da bênção e da graça de Deus. Você ficou feliz de ajudar o Dinho? Sim. Então tá. Fique com Deus. 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 Qual é o primeiro conselho para quem quer ser feliz? O que é sujeitar-se a Deus? Entregar totalmente a Ele a tua vida e não ficar reclamando. Por isso que quem reclama muito não é feliz. Toda pessoa que reclama demais é uma pessoa um pouco triste, é uma pessoa apagada. A pessoa só reclama. Claro que eu não vou contar quem é a pessoa, lógico, eu não vou, né? Mas houve uma pregação aqui que eu falei sobre reclamação, que nós temos que ter gratidão e não reclamar de nada, e não falar mal de ninguém. Se não for falar bem, não fale mal. Alguém me procurou na barraca e disse assim: ai, padre, aí está difícil. Falei: por quê, minha filha? Eu vou falar sobre o quê? Tadinha, eu não xinguei, eu orientei. Mas eu entendi que na frase dela, todo o papo dela se resume em dois: ou ela está reclamando, ou ela está fofocando. Se ela parar de reclamar e parar de fofocar, não tem assunto mais. Quem dera que fosse só ela, não é verdade? Apega-te a Deus, Ele que tem paz, e tudo acontecerá de bom. Gente, sujeitar-se a Deus é fazer as pazes com Deus. Na hora da oração nós vamos pedir isso. A gente não fala, eu sei que vocês não falam, mas como é que eu falo, que pouca gente fala, eu sei que a gente fica chateado com Deus. Só que a gente não gosta de falar. Não. Mas lá na sua casa você sabe, você queria uma coisa, não aconteceu, você fica com raiva de Deus. Uma pessoa doente, você reza, a pessoa não melhora, você fica com raiva de Deus. Você queria que acontecesse uma coisa, você fez tudo para dar certo, no final dá errado, você fica com raiva de Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É você fazer as pazes com Deus. Fala: Senhor, hoje eu entendo que o Senhor não teve culpa daquilo, mas naquele momento eu queria alguém que me respondesse. Como eu não encontrei culpado nenhum, o Senhor foi o culpado. Mas hoje eu quero fazer as pazes, entender que a vida é assim mesmo, que as pessoas falecem mesmo, que a gente nem sempre acerta em tudo, que eu não tenho controle total da minha vida. Há pessoas que eu quero que fiquem na minha vida, elas saem. Há pessoas que eu estou rezando para sair, elas ficam. Sujeitar-se a Deus, fazer as pazes com Deus, para que Ele te dê tudo de bom. Quando você faz as pazes com Deus, Ele só nos dá coisa boa. Primeiro, sujeitar-se a Deus. É o versículo 21. Agora o versículo 22. Entesoure no coração a palavra de Deus. Qual é o segundo conselho? O que é entesourar?
a gente usa pouco essa palavra, né? Entesourar é você praticar o tesouro. Qual é o tesouro? A palavra de Deus. E onde está o teu tesouro? Jesus vai dizer, aí estará o teu coração. Tem uma história, não sei se é verdade ou mentira, eu vou contar pelo preço que eu comprei. Conta-se que é uma história medieval, que tinha um rei, não queria saber da mulher, não queria saber dos filhos, ele só queria saber de ouro. E o rei então teve um ataque do coração fulminante, e o rei na cama morreu. E naquela época tinha-se o costume das múmias. Eu não sei se você sabe, mas o enterro de um rei demorava 7 dias. Você imagina um defunto com 7 dias, né? O que eles faziam? Eles mumificavam o rei, para ele não, né, na frente das pessoas que vinham de longe para o enterro real. E conta-se que esse rei, hora que as pessoas que mexiam com essa técnica, abriram-lhe o peito, tinham todos os órgãos. O que faltava? O coração. Ele não tinha um coração no peito. Aí foi aquele alarde, onde está o coração do rei? Como que o rei viveu tantos anos sem o coração? Depois do enterro, a família chorando, os príncipes e 2 princesas se reuniram para ver o que queria fazer com tanto ouro que o pai tinha. Resolveram dividir com eles e com o povo. Hora que abriram um grande cofre na sala real, havia muito ouro, e em cima do ouro, o coração do rei. Todo já em estado de putrefação. Aí alguém gritou, né? Mas quem arrancou o coração do rei e aí colocou? Aí a rainha, que era muito cristã, a rainha disse aquilo que a Bíblia diz: não é que alguém arrancou, se cumpriu a profecia de Jesus. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pode ser uma história, mas é uma história para chocar, porque nem coração o rei tinha, gente. Onde o coração do rei estava? Com o tesouro. Pergunta para quem está do seu lado: onde está o teu coração? Entesoure no coração a palavra de Deus. Deixe Deus ensinar você. Deixe Deus ensinar você. Não precisa levantar a mão não, nem precisa levantar a mão. A pergunta que eu te faço, você responde para você, porque faz bem ou mal é para você. Você tem tentado, olha que eu sou até caridoso, estou falando tentado. Você tem tentado ler um pedacinho da Bíblia todos os dias? E eu vou te dar um cutucão, para depois as pessoas acham que com Deus se brinca. Dizem que não tem tempo de ler Bíblia. Estou criticando não, estou dando um exemplo que é real. Veja esses adolescentes aí que estão no primeiro namorico. Quantas mensagens eles trocam por dia? Quantas vezes eles ficam dando toquinho no outro? O que eles fazem? Estou dando exemplo de adolescente, pode ser qualquer exemplo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, um dia é destruído. Aí coloca-se a namorada, o namorado, o patrão, o dinheiro, a fama, a posição, no lugar de Deus. Deus não é o nosso tesouro. E um dia você descobre que só Deus era o seu tesouro. Até para você manter o seu namoro, para você manter o seu casamento, para você ter saúde, para você ter sucesso, é preciso da bênção do alto. Então, entesoure a palavra de Deus. O que é entesourar a palavra de Deus? Nada vale mais que as lições de Deus. Quem lê a Bíblia, você está sendo ensinado como construir felicidade. Terceiro conselho: apegue-se aos princípios corretos. Vamos repetir? Apegue-se. Eu não estou falando para todos, mas eu estou falando para muitos. Ainda bem que você tem alguém para te falar isso hoje, porque está tempo. Vai para cá. Se você está fazendo algo
que você sabe que é errado, para de fazer enquanto há tempo, porque vai terminar muito mal. O que é errado não termina certo. Você não pense que Deus vai abençoar o erro, que Deus se compactua com quem está fazendo a coisa errada. O que a palavra diz? Apegue-se aos princípios corretos, ou seja, volte para Deus, afaste da sua tenda, da sua vida, o que é errado, e Deus lhe dará felicidade. A pessoa está fazendo o errado, ela quer que dê certo. A pessoa está fazendo o que Deus pede e ordena para não fazer, a pessoa quer ser abençoada. O que você quer mais? Tem gente que reza, eu já escutei esse caso. Oh meu Deus, faça com que esse casal esteja errado, faça com que a mulher separe do marido, que eu quero ficar com ela. A pessoa reza para Deus abençoar. Adultério, o que você quer mais? A pessoa reza, oh meu Deus, tomara que no dia do exame fulano de tal passe mal, quebra uma perna, porque se ele não for, eu vou ficar com a vaga. Ele reza pedindo. Tem gente que reza pedindo coisas más. Tem gente que reza para Deus abençoar pecado. O que você quer mais? Oh, Deus abençoe. A pessoa sabe que está errada, mas ela reza para Deus abençoar. O que a palavra diz? Apegue-se ao que é correto, afasta a iniquidade, e Deus vai lhe abençoar. Quarto conselho de Elifaz: deleite-se mais em Deus do que no ouro. Vamos repetir? Deleite-se. O que significa isso? No seu coração, Deus precisa ser o tesouro. Ele precisa valer mais que as coisas materiais. O ouro aqui simboliza as coisas materiais. Cuidado, gente. Não perca pessoas, amigos e amores por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Tudo isso vai. O que ficam são os bons momentos vividos. Tem uma parábola que fala, que se chama não esqueça do essencial. Apareceu no centro de uma cidade, já aconteceu aqui, tem anos, é uma parábola antiga, mas muito bonita. É a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até com a cabeça meio, falei, nossa, que coisa. Apareceu no meio de uma cidade aí um gênio, um mago. Ele disse assim, olha, de 100 em 100 anos eu apareço em algum lugar. Esse ano foi aqui. Amanhã ao meio-dia irá aparecer aqui uma pirâmide cheia de ouro, pedras preciosas, diamantes, rubis, e nós vamos sortear alguém que vai entrar na pirâmide e pegar tudo aquilo que puder. Só com um detalhe: você tem 7 minutos. Depois de 7 minutos, a pedra vai rolar, a pirâmide vai fechar, e ela só vai abrir daqui a 100 anos. Eu não tenho o poder nem de abrir nem de fechar, eu só anuncio. Tá bom. No outro dia, bem cedinho, fizeram o sorteio e a sorte caiu na Dona Maria. Dona Maria é uma mulher muito pobre, viúva, mãe de uma criança, passava muita dificuldade. Ela disse, Deus olhou para mim, é agora, vocês vão ter que me engolir, vou ficar rica. Hora que deu quase meio-dia, o chão da praça tremeu, apareceu uma pirâmide enorme, e o mago falou assim, presta atenção, hora que der meio-dia, a porta se abrirá, você tem 7 minutos. Hora que deu meio-dia em ponto, a pirâmide se abriu, a mulher entrou. Quando ela entrou, ela ficou 1 minuto só assim, ó. Ela nunca viu tanta riqueza, braceletes, coroas, moedas, diamantes, rubis, pedras preciosas. Ela nunca viu tanta riqueza. Ela começou a pôr coroa, pôr bracelete, pôr cinturão, encheu o avental de tanta riqueza, mas era tanta riqueza que a pirâmide podia aparecer eternamente, ninguém conseguia pegar tanta coisa não. Ela ficou tão iludida com a riqueza, que a pedra começou a voltar. Passaram os 7 minutos, quando ela olhou, já estava quase, ela ainda apertou, teve que deixar cair algum ouro, alguma coroa lá que não passava mais, mas ela conseguiu sair. Quando ela saiu, ela já saiu de nariz em pé, e dizia, agora vocês vão me engolir. A mais pobre é a mais rica, a mais feia
será a mais bela. A descartada será a invejada. Todo mundo. Cadê o meu filho? Chama para compartilhar da minha alegria. Chama para ver como que a sua mãe agora é poderosa. E ninguém achava o menino. E procura o menino, procura o menino. Aí o mago falou assim: como que era o seu menino? Um moreninho, pequenininho, estava de camiseta branca, bermudinha vermelha, descalço. O mago falou: olha, a hora que você entrou na pirâmide, ele entrou com você. Mas quando você saiu, eu não vi mais a criança. Nessa hora ele entendeu. O filho dela, de 5 anos, 4 e meio, tinha ficado dentro da pirâmide. Nessa hora, ela tirou a coroa, jogou aquele tanto de ouro no chão e começou a arranhar a pirâmide, até arrancando unha. E ela gritava: o que me adianta tanto ouro, se o meu tesouro verdadeiro eu perdi? Você entendeu a história? E quantas pessoas andam perdendo pessoas por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de marca, por causa de uma blusa cara, magoa a mãe. Para ter o celular do ano, exige do pai mais do que ele pode dar. Para ser bem quisto na sociedade, eu tenho que parecer que eu tenho muita coisa, ao invés de ser. Nós estamos na época do ter, e segundo alguns estudiosos, já passou a época do ter, hoje é a época do aparecer, né? Se eu não tenho, eu tenho que parecer que eu tenho. Em vez de você comprar um relógio bom por 80, 150 reais, não. A pessoa, ela compra por 30 reais, mas tem que ser um Rolex. Porque não é ter, é aparecer. Eu tenho que aparecer que eu tenho. Se eu não tenho, não tem problema, mas se eu tenho que aparecer. Estou falando de todos, não. Mas olhem como hoje as redes sociais, que antes era para você trocar assim foto de família, coisas assim sociais, um evento, hoje virou quem é que consegue aparecer mais. Aí comprou-se tal coisa, a pessoa tira dinheiro e põe: olha, eu comprei isso, e põe preço, gente. Aí eu já ensinei, só vou dar uma dica aqui. Tudo que você divulgar em mídia social tem que ser no passado, nunca no presente. Eu estou com a minha família em Guarapari, vamos ficar aqui 15 dias, os ladrões agradecem. É bobo até cair de costa. Como que tem que ser um negócio? Quando a pessoa chegar, aí ela põe umas 2 fotinhas escritas: eu estou chegando da praia, eu estive em Guarapari. Aí o pessoal curte, né? Falam que hoje tudo, como nós estamos na época do aparecer, aí quando você pega algo, o importante não é você estar feliz, não. O importante é você postar e ficar acompanhando quantas curtidas. E tem gente que ainda aí a carência é maior do que a dos outros, que vai te perguntar assim: olha, coloquei uma sandália que eu comprei lá no Instagram, você não curtiu não, tá? Eu li lá o seu nome, não curtiu não, você está com inveja de mim? Você não viu não? Não, eu estou correndo demais. Vai lá, curte para um comentário. A pessoa vai lá, curte para um comentário, aí a outra põe: comentou só porque eu pedi? Ih, carência, gente, que carência. Estávamos na época do ser, passamos pela época do ter, estamos na época do aparecer. Uma calça bonita, não interessa a marca, não interessa se ela te veste bem, se você gosta da calça. Não, a pessoa ela quer uma etiqueta de couro, pode ser até falsa. Ela joga a calça fora, mas tira a etiqueta, tu me põe na outra. Ela sabe que não é, mas ela quer o quê? A pessoa não é, eu não estou tecendo a lenha na pessoa. A sociedade que estamos, é a época do então eu tenho que aparecer que eu tenho. Não, eu sei que não é, mas pelo menos eles vão olhar e vão pensar: será que é ou não é? É o aparecer. O nosso tesouro não pode ser essas coisas.
Pode ter o que você sonha em ter, um celular, um relógio, pode ter o que você quer, mas que no topo da sua escala de valores esteja Deus. Mais do que o ouro vale a presença de Deus. Quinto conselho: ore e obedeça. Qual é o quinto conselho? Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e você lhe dará o que prometeu. É interessante como que as pessoas hoje em dia, algumas, mudam promessa. Eu digo que prometer não é obrigado, e você não pode prometer para o outro cumprir, não. Ô meu pai, se o meu filho caiu de modo melhorar, ele vai até Aparecida a pé. Não, minha filha, vai você. O cara está todo quebrado, está prometendo para ele, depois o cara não quer ir. E não briga com Deus não, viu? Deus está, de olho. Tinha um cara que foi brincar com Deus, aí eu acho bom que aconteça essas coisas. O cara pegou uma moto aí, não tinha carteira de nada. E falou, não, eu vou para São Paulo de moto mesmo. Subiu na moto, arrancou para São Paulo, estava indo tranquilo. Chegou numa retona lá, ele viu uma blitz policial. Cada cacetete. Ele falou assim, meu Deus, sem carteira já era a moto. Ele falou, já sei, aqui é caminho Aparecida, eu vou apelar para Santa. Desceu da moto e passou empurrando a moto. Os soldados assim, O que é isso? Pare aí. Pois não. O que é isso aí? Sabe o que é, soldado? Eu sou muito devoto. Eu sou um devoto da Virgem Aparecida. 300 anos. É verdade. E o meu sonho era comprar uma motoca dessa. Eu não vou mentir para o senhor, não. Eu estou empurrando porque não tem carteira. Mas é por isso que eu estou empurrando. Ele é consciente. Você é um motociclista consciente. Você vai tirar a carteira rápido. Por isso que eu estou empurrando. E minha promessa é essa: empurrar essa moto até Aparecida. O policial já andou bastante, mas tem um pedaço ainda, mais ou menos uns 30 quilômetros. Não, mas a fé tudo pode. Vá, meu filho, vá. Se todo mundo tivesse fé assim, o mundo era outro. O cara continuou empurrando a moto, era um morrinho. Eu falei assim, otário. Quando eu chegar lá em cima, eu viro aqui, subo na moto, ninguém me pega. A hora que ele estava acabando de subir o morro, veio uma viatura da polícia rodoviária. Eu falei assim, algum problema, policial? Problema não. O tenente ficou tão tocado com a sua fé, que eles pediram para a gente escoltar até Aparecida. Pode ir empurrando que você vai, nós vamos atrás de você. O cara, meu Deus, como que eu saio dessa? Foi até, eu achei pouco, meu irmão. Mas, brincando com como é a sua moto, tá aí, Buiu? Não, tá aí? Aí também. Pois é, gente. Prometer não é obrigado, mas prometeu? Oh, meu Deus, me dá isso, eu vou mudar de vida. Oh, meu pai, me ajuda. Oh, meu Deus, eu vou rezar mais. É só conseguir a graça que a pessoa some. O quinto conselho é: ore e obedeça. Deus ouvirá a tua oração, contando que você cumpre o que prometeu. Último conselho: seja humilde e prosperarás. Qual é o último? Ô, gente, uma pessoa humilde é uma pessoa pobre? Não. Uma pessoa humilde, uma pessoa que veste roupas rasgadas? Não, essa pessoa é pobre, não é humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de sair? Não. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de ir no shopping, passear? Não. O que é uma pessoa humilde? Guarde o que é a pessoa humilde. Pessoa humilde, aquela pessoa que sabe que acima dela existe algo maior, que ela não é o fim. Uma pessoa que tem fé. Todo mundo que tem fé em Deus, ela só tem uma opção: a pessoa tem que ser humilde. A pessoa orgulhosa não precisa de ninguém, nem de Deus.
Tem gente que diz, eu não preciso de Deus. Você não sabe quanto que eu tenho no banco? Eu falo, gente, eu não estou falando que foi Deus não. Mas o cara que fez o Titanic deu uma entrevista antes do Titanic sair, e eles perguntaram, e esse navio aí, é bom? Ele falou assim, nem Deus afunda. Não foi Deus que afundou, mas você viu que afundou. Então, até aquela outra história que vocês já escutaram, o carro cheio de jovem no balada. Nós vamos para balada, você conhece essa, né? Vai com Deus. O que ele respondeu? Só se for no porta-mala, o carro está cheio. Não estou falando que foi Deus que fez isso não, Deus é misericórdia, mas a pessoa planta para colher. Beberam, o carro rodopiou, bateu, morreu tudo quando foi jovem, perna para um lado, acabou, a família toda destruída. A hora que o guincho vai rebocar o carro, o porta-mala abre. A hora que eles olham no porta-mala, um pente de ovos com 12 ovos, nenhum quebrou. É onde Deus... Gente, a gente tem que aprender com esses exemplos assim. Deus não é vingativo, Deus não é mau, mas as pessoas ficam brincando com o sagrado. E nós precisamos nos humilharmos na presença dEle. Eu dependo de Ti. Quem se coloca dependente de Deus, cresce na vida e será abençoado. Estes são os conselhos para que nós tenhamos felicidade. Eu vou dizer os 6, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você vai pensar, e agora? Qual desse eu pratico? Qual desse eu não pratico? E qual que eu vou começar a praticar? Podemos ir? Vai contando na sua cabeça. Primeiro dia da semana, segunda. Primeiro dia depois do domingo. Segunda, sujeitar-se a Deus. Fazer as pazes com Deus. Terça, entesourar a palavra. A palavra de Deus é meu grande tesouro. Praticar a palavra de Deus. Quarta, fazer o que é certo. Ficou mais fácil guardar assim. Fazer o que é certo. Quinta, Deus mais que o ouro. Deus mais que as coisas, Deus mais que as pessoas. Depois eu me organizo. Sexta, oração e obediência. Orar, obedecer. Sábado, humildade, prosperidade. Se fosse para você dizer sim ou não, de segunda a sábado, quais os dias que você está em débito com a construção da sua felicidade? Porque a questão aqui não é só Deus, a questão é a construção da sua felicidade. Depois que você é humilde e prospera, o domingo é a gratidão. Gratidão por ter passado pelas 6 etapas. É bonito? É bonito. É bom escutar? É bom escutar. É difícil viver? Muito difícil. Por isso nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos rezar por nós mesmos, vamos rezar por quem está na direita, vamos rezar por quem está na esquerda. Aí você vai rezar por você, você vai receber a oração e você vai devolver a oração. É uma oração curta, mas que resumiu nesta oração tudo aquilo que nós ouvimos esta noite. E não esqueça, nós estamos falando sobre busca da felicidade, construção da felicidade. Aí, meu irmão, antes de rezar, só um comentário aqui. A pessoa quer ser feliz. A pessoa quer ser feliz. Deixa eu voltar. A pessoa quer ser feliz. Ela não perdoa a Deus. Ela não tem fé. Ela brinca com as coisas de Deus. A pessoa quer ser feliz, mas no coração dela há lugar para todos os tesouros, mas a palavra de Deus nunca tem espaço na vida dela. A pessoa quer ser feliz, mas ela só faz o que é errado. Ela só faz o que vai terminar mal. A pessoa quer ser feliz, mas ela valoriza muitas coisas materiais. Uma pessoa materialista, agarrada naquilo que é material. E Deus, quanto der, tá bom. Quando der, tá bom.
A pessoa quer ser feliz, mas ela não reza, ela não ora, ela não obedece a Deus, ela não tem tempo de ler a Bíblia. A pessoa quer ser feliz, mas não é humilde, ela é orgulhosa. Ela maltrata os outros, humilha as pessoas, principalmente os mais pobres. Que a pessoa orgulhosa, ela quer humilhar aquele que tem menos. Aí ela se sente bem. Quando a pessoa humilha, ela se sente bem. Agora eu te pergunto, como com a pessoa que faz tudo isso que eu disse, vai ser feliz na vida? Não vai ser nunca. A receita está dada, a prática depende de nós. Quem quiser colocar em prática os conselhos que ele faz, deu para Jó, nós vamos rezar um pouquinho. É a prece da felicidade, para você ser uma pessoa mais feliz. Todos nós nascemos para ser mais felizes. Felicidade, caridade, amor, santidade, agradar a Deus. São as 3 colunas: santidade, felicidade, caridade. Sei que uns vão guardar aí, mas só para você entender. O que é santidade? É ser feliz na caridade. O que é felicidade? É amar na santidade. O que é amar? É ser um santo feliz. As 3 palavras se respondem. Então vamos rezar, pedindo a Deus esse dom de praticar estas indicações. Depois você lê na sua casa Jó 22, 21 ao 29. Você que acabou de escutar esta pregação, ou você acabou de nos assistir, coloque em prática na sua vida, cada dia da semana, um conselho desta leitura. São 6 conselhos, de segunda a sábado. No domingo você louva a Deus e recomeça na segunda. Não existe elevador para a felicidade, é preciso subir um degrau a cada dia. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida.
Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez acolho a todos e a cada um, vocês que estão conosco nesta manhã, para este momento de adoração, e você que vai ouvir certamente esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos na primeira leitura da missa de hoje, primeira carta de São João, o capítulo é o 4 e o versículo é o 19 e seguintes. Aqui, meus irmãos, é preciso entender uma coisa: viver é relacionar-se. Guarde isso. Uma pessoa que não quer se relacionar, ela deveria mudar para uma ilha e viver lá sozinha. Porque quando nós estamos numa família, numa comunidade, em sociedade, ninguém vive. Eu vejo muito pessoas com um discurso já decorado, parece macaquinho treinado. Porque a vida é minha, eu vivo do meu jeito. Não, ninguém vive. Se você viver do seu jeito, você vai viver lá numa ilha, no mato, aí você não vai ter relacionamento com ninguém. Nós convivemos. E a convivência humana é saber que você não é uma ilha. Nós estamos vivendo com. O que é convivência? É viver com os outros. Então, da hora que você acorda até a hora que você dorme, você está se encontrando com pessoas da sua família, pessoas da sua comunidade de fé, um atendente, uma pessoa que você encontra na rua, você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai no açougue, você pega o metrô, você pega um ônibus, está cheio de gente. Então nós estamos convivendo. Só que o ser humano, ele está nesta questão, penso, piorando. O ser humano está perdendo a capacidade de conviver. Você que acompanha aí os meios digitais, eu acompanho muito, eu atualizo sempre o meu Instagram. Muitos vídeos que você vê são pessoas brigando. O pessoal briga com muita facilidade. Hoje de manhã eu estava vendo mesmo um rapaz fazendo perguntas na rua. Ele chega perto de alguém: o que você acha disso? O que você acha daquilo? É o tal 2 pesos e 2 medidas, não é? Para um lado pode tudo, para o outro pode nada. Então ele vai perguntando. A hora que ele faz uma pergunta mais firme, o outro começa a agredir, empurrou, o rapaz caiu, chutou. As pessoas não sabem conviver, não é? As pessoas estão agressivas, ensimesmadas, brigam por qualquer coisa, partem para a agressão física. Já não há mais o diálogo. Eu gosto muito, apesar que eu assisto pouco, essas séries medievais, essas séries que falam sobre aqueles reinos antigos, onde havia o mensageiro real. Antes de iniciar uma guerra, ele mandava esse mensageiro, ou talvez um príncipe, negociar com outro reino, para ver se não seria necessário derramamento de sangue. E por que eu gosto dessas séries? A capacidade que eles têm de conversar. São diálogos longos, diálogos bem feitos, e se resolve na conversa. Por que eu estou fazendo essa introdução com você? Porque a convivência humana, ela é reflexo da nossa convivência com Deus. São João vai dizer na sua carta, atenção aqui: caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então João coloca a base. Qual é a base? O amor. Mas não é um amor mundano, é um amor divino. Amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E aqui uma pergunta: qual é a consequência daquele que ama a Deus? Transbordar amor. Transbordar amor. Aí a leitura continua: se alguém disser amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Então veja que São João está nos apertando, está nos colocando na berlinda.
Como que você vive dizendo: eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu vou à igreja, eu tenho um amor por Deus, nossa, meu coração é todo de Deus, sendo que você odeia o seu irmão? E João aqui, ele é firme, porque ele não está dizendo como que você ama a Deus se você não ama o seu irmão. A questão aqui não é o não amar, a questão aqui é o odiar. Ouvi certa vez uma frase maravilhosa, que diz que nós podemos viver de duas maneiras. A primeira maneira é separar os meus amigos dos meus inimigos. E a segunda maneira é separar os meus amigos dos meus não amigos. Ou seja, o que é um inimigo e o que é um não amigo. Um inimigo é aquele que quer te destruir e que você quer destruí-lo. O que é um não amigo? É um amigo em potencial. Ele não é seu amigo, mas poderá ser. João está dizendo que a nossa espiritualidade, atenção, o nosso relacionamento vertical, ele vai influir no nosso relacionamento horizontal, a começar da nossa família. Quantas pessoas rezam, dizem que amam a Deus, mas dentro de casa são pessoas difíceis de se relacionar. Um homem grosseiro com a esposa, uma esposa inquieta, uma língua inquieta, filhos que são do grupo de jovens, são do EAC, vão à missa, mas dentro de casa são desobedientes, são grosseiros. Há alguma coisa errada acontecendo. Como que nós falamos que amamos a Deus a quem nós não vemos e não conseguimos amar o irmão a quem vemos? E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E aqui para nós tem irmão difícil, viu? Tem uns irmãozinhos aí que é para santificar. É para santificar. Só que você tem que entender a leitura. Quando tem uma pessoa difícil, uma pessoa que quer o meu mal, e eu a trato bem, não é porque eu sou bonzinho, o Patrick é tão bandinho, não, é porque eu coloco entre a minha pessoa e o outro Jesus. Então aquilo que eu faço para o outro não é só por causa do outro, é por causa de Jesus, porque foi o Senhor que disse: aquele que der um copo d'água em meu nome não ficará sem recompensa. A pessoa pode não merecer, mas eu olho para Jesus pregado na cruz, ele merece, e por causa dele eu faço. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, mesmo que o seu irmão não mereça. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não foi esses dias, já tem anos. Eu era padre lá em Nossa Senhora Aparecida, uma paróquia perto onde nós estamos aqui em Divinópolis. Tinha um dia lá para marcar casamento, era uma concorrência ferrenha para conseguir a data que os noivos queriam. E um casal chegou cedo e foi marcar lá a data. Reservou a data, pré-reserva. E a secretária disse: olha, você tem até hoje à tarde para me trazer os documentos. A sua data está pré-reservada, mas ela será reservada com os documentos. Perfeito? Perfeito. Deu ali 3 horas da tarde, 4, secretaria fecha 5, nada dele aparecer. Fechou a secretaria. Era para ter perdido a data. À noite, quem é que me liga? A mãe do noivo. Porque aqui para nós, problema no casamento nunca é dos noivos, é das mães, né? Também a mãe da noiva, porque eles querem realizar o que eles não tiveram, então quer fazer tudo. A gente tem paciência, né? Tem paciência. Só que, atenção,
A mãe do noivo ajudava demais no santuário. Era uma pessoa que se doava, estava lá, tudo que precisava ela estava lá. Eu nem conhecia muito o filho, não era muito de igreja, é o tal católico de IBGE. Nunca vi o rapaz ali, mas queria casar no santuário. As coisas que a gente enfrenta. E ela me disse: padre, eu sei que ele errou, ele é voado, ele é lerdo. A noiva dele não é daqui. Então a noiva voltou para a cidade dela. Ele estava com os papéis para levar, mas cabecinha de vento. Quando ele lembrou, já era 5h30, secretaria fechada. Ô padre, será que ele pode entregar amanhã de manhã? Ou eu hoje posso deixar esses documentos da sacristia e a secretária pega lá? A pergunta é: como que eu ia dizer não a esta senhora que se doou anos por aquela paróquia? Está ali para tudo que a gente precisa. É alguém católica praticante. Tá bom, não comente, para não estar uê, mas deixa os documentos dele na sacristia, entrega lá para o Simão, e de manhã eu vou falar com a secretária. A primeira coisa que ela vai fazer é pegar esses documentos. Preste atenção. Eu conheci o filho dela? Não. Ele me pediu alguma coisa? Não. Ele merecia ter perdido a vaga? Sim, porque não levou o documento. Mas chegou a mãe, que ama muito a paróquia. Eu sei que ela gosta muito do padre, eu também a admiro muito. Por causa do amor que eu tenho a ela, o respeito que eu tenho a ela, a gratidão que eu tenho a ela, e aquilo que a paróquia pode fazer por ela, porque ela sempre fez, o filho alcançou a graça, pelo amor da mãe. O exemplo é muito fácil de você entender a espiritualidade. Eu acabei puxando para o filho e dando para ele um crédito por causa do amor que a mãe dele demonstrou. Então eu acabei amando o filho por causa da mãe. Eu não tinha nada com aquele menino. Se ele não cumpriu o horário, o problema dele. Mas por causa do amor que eu tenho à mãe dele, ele alcançou esta graça. É assim a nossa vida de espiritualidade, meus irmãos. As pessoas com quem relacionamos é como se fosse esse rapaz. Nós também às vezes são pessoas irresponsáveis, pessoas fofoqueiras, pessoas intrigueiras, pessoas que exigem mais do que a gente pode oferecer. Então qual é a nossa tendência? A secretaria fechou às 17, trouxe bem, não trouxe assar o seu. Mas por causa do amor da mãe, aquele jovem alcançou algo que ele precisava. Quando nós amamos a Deus, na história, esta mãe, por causa do amor que eu tenho a Deus, eu vou amar as pessoas que não merecem, porque Deus continua me amando, porque eu também não mereço. Este é o segredo da palavra de João. Eu não amo as pessoas porque elas merecem, porque eu também muitas vezes não mereço ser amado. Eu as amo e recebo amor, porque o amor de Deus flui em nós. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, e ame o seu irmão em Deus, no meu amor. No meu amor. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Olha que bonito. Quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. O que João está falando? Agora ele está falando aqui para o judeu. Como que vocês dizem que ama a Deus, mas vocês não amam Jesus Cristo? Como que vocês amam o Pai, mas vocês não amam o Filho? Eu vejo muito aqui no santuário. Quando tem missa de crianças, é uma festa. Vem aquela meninada. E eu olho para as crianças assim, ó. Eu não sei quem são os pais, não. Eu não conheço todo mundo, que é muita criança. Mas aí vem uma criança do meu lado. Eu faço uma pergunta, ponho o microfone, o pessoal sorri. Eu abraço a criança. No finalzinho, dou uma sacolinha surpresa. A criança sai toda feliz. Quem está no banco todo sorridente? Os pais.
Tira foto, tira foto. Quando você agrada os filhos, você agrada o coração dos pais. Aqui João está falando: quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. É para o judeu e para nós. Nós amamos a Deus, o Pai, devemos amar Jesus Cristo. Quando você ama uma criança, você estará honrando os pais. E quando você trata bem os pais, você estará mostrando para os filhos o que é honra. Isso vale para a nossa espiritualidade, mas vale para os nossos relacionamentos também. Você quer agradar a mãe? Trate bem o filho. Você quer magoar a mãe? Magoe o filho. Aí você pode falar com a mulher: não, mas você está insatisfeita comigo? Por quê? Eu te trato tão bem, eu belisquei, foi um menino, não foi você não. Não, mas é meu filho, pô. Não tem nada com esse menino aí. Esse menino aí é que se dane. O meu relacionamento é com você. Isso não existe não. E nem existe o contrário. Olha, eu gosto tanto de você, você é o meu melhor amigo, mas a sua mãe é um porre, hein? A sua família, misericórdia. Não vai funcionar. Aquele que ama o que gerou, amará o que foi gerado. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. João é muito esperto, porque há pessoas que iriam interpretar isso aqui, sabe como? Então eu não preciso amar a Deus, não preciso de missa, não preciso de culto, não preciso de adoração, não preciso de oração, é só amar os outros, é só o social. Se eu estou amando os outros, aí João volta: não. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus relacionamentos. Então o amor a Deus é importante, o honrar a Deus é importante, o adorar a Deus é importante, porque isso vai influenciar nos nossos relacionamentos. Nem uma coisa sem a outra, nem a outra sem a primeira. Amar a Deus e amar as pessoas. Jesus, qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus aqui apertou ainda mais o torniquete, porque as pessoas falam que são 2 mandamentos, na verdade são 3 mandamentos. É amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Como que eu vou amar o outro como eu me amo se eu não me amo? Como que eu vou cuidar do outro se eu não me cuido? Como que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Como que eu vou ser bom para o outro se eu não sou bom para mim mesmo? Isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. Porque amor de batom, sabe o que é amor de batom? Amor do lábio, amor labial. Amar a Deus de boca, todo mundo ama. Eu amo a Deus. Mas João está falando: quem ama a Deus, guarde os mandamentos de Deus. É assim que você mostra que ama a Deus. Você não ama a Deus falando: eu amo a Deus, I love you, God. Não, a banda toca diferente, meu filho. Você ama a Deus quando você segue o mandamento. Quando você queria fazer algo, mas por amor de Deus você diz não. Quando você poderia falar algo, mas por amor de Deus você se cala. Quando você poderia ir, mas por amor de Deus você fica. Quando você guarda o mandamento, você ama a Deus. O amor a Deus é igual guardar os mandamentos. Quem guarda o mandamento ama a Deus. Quem não guarda o mandamento e tem uma vida de pecado, não ama a Deus. Amar a Deus não é falar que ama a Deus, é guardar os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha o discurso de São João, maravilhoso para todos nós neste momento. O que vai vencer o mundo é a sua fé. Tenha fé, viva pela fé. Coloque a sua fé em prática, coloque a sua fé em movimento. Uma fé que é amor, e um amor que é fé. As pessoas não creem porque não amam, ou elas não amam porque não creem. Que a nossa fé
em Deus, aumente o amor pelos irmãos. Como que você pode falar que ama a Deus que não vê, se você não consegue amar o irmão a quem vê? É uma luta diária, é uma história de vida, porque se amar fosse fácil, João não teria feito este discurso. Recebamos a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. O amor que se fez carne, a carne que se faz pão. E nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã apenas isso: ensina-me a amar. Ensina-me a amar a Deus que eu não vejo e a amar os irmãos a quem vejo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E já no início, meus irmãos, nós colocamos o incenso da nossa adoração. Que nesta manhã nós possamos permitir que o Senhor, o amor do Pai, fale aos nossos corações. E a única graça que nós pedimos nesta adoração é esta que São João, de maneira tão bela, nos trouxe a respeito do amor. O amor humano, que é reflexo do amor divino. Que a nossa oração seja essa todos os dias: Senhor, ensina-me a amar. Senhor, ensina-me a amar. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que o amor é exigente. Se você percorre as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a maneira como ele tratava os seus discípulos, claro, com carinho, mas com firmeza, o amor de Jesus pelos seus, ele é exigente, porque o Senhor vai pedir várias coisas. E nós devemos estar atentos àquilo que o próprio amor nos pede. O amor exige fidelidade, exige doação. O verdadeiro amor, ele aponta caminhos e não atalhos. Você que é pai, que é mãe, você vai entender claramente o que eu vou dizer agora. O verdadeiro amor corrige. O pai e a mãe que não corrige o filho, ele não ama o filho, que está entregando o filho à tragédia do seu futuro, a um futuro difícil. O amor, ele exige recomeço. O amor me leva muitas vezes à cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Veja bem, aquele que dá a vida. E por que Jesus pode dizer com clareza que Ele nos ama? Porque Ele deu a vida por nós, Ele entregou a vida por nós. E a pergunta que se coloca nesta manhã é apenas essa: você tem entregue a sua vida
por quem Deus te confiou, sua família, seus amigos, pessoas que você precisa ajudá-las a ir para o céu. Juntamente com o Pai Nosso que nós rezamos, nós devemos pedir sempre: Jesus, ensina-me a amar. Porque o amor é a base de tudo. E o amor é tão importante e é tão basilar, que quando você reza o Pai Nosso, não há pedido nenhum ali de amor. Pai nosso que estais no céu, me dê amor, me ensine a amar. Não, porque Jesus entende que aquele que chama a Deus de Pai, com amor filial, o amor já está presente. Aquele que não ama não reza, aquele que não ama não busca as coisas do alto. E quanto na nossa vida, meus irmãos, o amor precisa ser explicitado com frequência, é sinal de que algo não está no lugar. Porque o verdadeiro amor, ele é sentido nos pequenos gestos, na rotina. Eu não sei de quem foi a ideia, mas havia um pessoal até tentando, é Brasil, né, gente? Brasil, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Mudar a bandeira nacional. Eles queriam que fosse ordem, amor e progresso, né? Tentando colocar o amor ali. Até parece que bordar numa bandeira a palavra amor vai mudar alguma coisa nesse mundo. E o amor que nós queremos está muito distante do amor mundano. É o amor de Deus. É o amor que se fez carne. É o amor que morreu na cruz. É o amor que ressuscitou. É o amor que se dá a cada um de nós. E o que é amar a Deus se não nos tornarmos também Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado? Então, meus irmãos, nós queremos pedir apenas isso nesta adoração. Eu quero aprender a amar. Em primeiro lugar, a Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E João vai dizer na leitura: então, se você ama a Deus, ame o seu irmão também. Lembro-me de uma senhora de Itaúna. Vou dizer isso porque o marido já é falecido, mas ela dizia para mim que ela conseguiu levar o seu casamento anos a fio, porque todas as vezes que o marido fazia algo que ela pensava em abandoná-lo, ela dizia: Jesus, ensina-me a amar. A bênção que você recebe agora é capacitando o seu coração a este amor. Quando as pessoas te contrariarem, quando as pessoas te traírem, você respira fundo e reza: Jesus, ensina-me a amar. Ao Senhor Jesus, que nos capacita no mesmo amor